Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a esta live. É uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, dando início a esse ciclo de lives aqui no canal da Pública Gestão Educacional. É uma alegria muito grande, tá? Esse ciclo de lives que nós preparamos para vocês. A gente espera que eles aconteçam toda segunda-feira, tá? A gente tem uma programação com vários temas super bacanas, super incríveis sobre direito educacional e legislação educacional. Então, vocês que nos acompanham aqui no nosso canal, com certeza acompanhem aí, fiquem de olho na nossa programação, que nós iremos então divulgando semana a semana quais são os temas, os assuntos que nós trataremos e os horários das nossas lives. Bom, e o meu objetivo aqui hoje, dando início a esse ciclo de lives de legislação educacional, de direito educacional, é compartilhar um pouco desse conhecimento nessa área tão específica do direito, mas de uma maneira prática e objetiva. Nós temos aí como missão proporcionar aos profissionais da educação o conhecimento na área de legislação educacional, na área de gestão educacional. Então, nós queremos que vocês conquistem uma atuação muito mais segura e eficiente por meio do conhecimento em legislação educacional. E também, tô vendo aqui os colegas advogados, temos aqui também profissionais que nos acompanham, que são especialistas também na área ou que desejam se aprofundar, conhecer um pouquinho mais aí o direito educacional. Tô vendo aqui o pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Então, tanto os profissionais da educação como os colegas advogados, sejam bem-vindos. Essa troca aqui, essa tarde, né, esse encontro nosso hoje é justamente para que nós tenhamos essa troca. E para quem ainda não me conhece, quem ainda não acompanha aqui o canal da Pública, tá tendo o primeiro contato comigo, eu sou a Sarita, sou advogada, tá? Tenho especialização na área de direito educacional e também na área de direito municipal. Eu já atuo aí na área de educação pública há 15 anos, tá? Mas eu trabalho um pouco mais com o Dr. Silvio Graboski e com o Dr. José. Comecei lá desde a época do estágio com eles. Então, assim, eu posso dizer que eu estou há mais de 15 anos trabalhando com educação pública, com educação básica pública. Então, a nossa expertise é justamente essa, na área de educação básica pública. E é justamente nessa área o nosso objetivo aqui de compartilhamento de conhecimento com vocês. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos, vamos lá. Bom, e o tema da nossa live de hoje é legislação educacional. O que você precisa saber sobre o direito à educação, tá? Eu sei que vocês que estão aqui, que nos acompanham, é porque se interessam por esse assunto. Então, por isso mesmo, eu quero aproveitar aqui essa oportunidade, dar um oi aí para minha equipe maravilhosa que está me acompanhando. Estou vendo aqui o pessoal também. Olá, pessoal. Eu quero fazer um pedido para vocês antes da gente começar com o conteúdo, para que vocês também compartilhem esse conhecimento, essa live com outros amigos. Então, eu vou pedir para vocês apertarem aí o botãozinho, esse aviãozinho, na verdade, que fica aqui no Instagram. Hoje a gente está fazendo essa live aqui no Instagram, vocês estão acostumados a nos acompanhar normalmente pelo Facebook, pelo YouTube. Aqui é um pouquinho diferente, então eu vou pedir para vocês clicarem aqui nesse aviãozinho, tá? E apertem aí, vai aparecer uma tela com uma relação dos amigos de vocês do Instagram. E eu gostaria de pedir, então, se vocês poderiam compartilhar com pelo menos 5 amigos que vocês sabem que se interessam aí por legislação educacional, por direito educacional. Compartilhem aí essa live com esses amigos também, tá? Espero que vocês me ajudem aí
então a divulgar essa live que se inicia hoje, então esse ciclo de lives com esse assunto. Então eu fiz aqui um roteirinho, tá? Vou seguir, deixa eu abrir aqui a minha tela. Eu fiz aqui um roteirinho para ir seguindo, tá? Pra eu não esquecer de falar nada para vocês. Bom, então vamos lá. Tema da nossa live, legislação educacional. O que você precisa saber sobre o direito à educação? Gente, estou vendo o pessoal aqui de Pernambuco, que legal, obrigado, sejam bem-vindos. Todos vocês, estou vendo aqui muita gente conhecida, alunos nossos, clientes, muito bom, obrigada aí pela participação. Bom, então vamos lá. Esse tema que eu escolhi sobre legislação educacional, para a gente dar início então a esse ciclo de lives, por que eu escolhi? Primeiro, porque quem se interessa por legislação educacional, por conhecer a legislação educacional, precisa conhecer o direito à educação, porque na nossa Constituição Federal, no nosso ordenamento jurídico, o nosso ordenamento jurídico educacional, ele está estruturado em torno desse direito à educação, desse direito fundamental que é o direito à educação. Então, nada mais importante do que nós começarmos o estudo do direito educacional, da legislação educacional, por entender a importância desse direito perante aí a nossa legislação, perante o nosso ordenamento jurídico. Daí decorre desse direito, então decorre toda uma legislação que vem para dar sustentação à efetivação desse direito à educação. E também um segundo motivo é porque desde o ano passado nós estamos vivenciando aí esse estado de pandemia e o direito à educação está muito em evidência desde então. A educação ela sempre foi fundamental, ela sempre esteve em debate na sociedade, mas eu vejo que agora, em razão da suspensão das aulas nas redes de ensino de todo o país, a suspensão das aulas presenciais, nós tivemos aí então a ampliação desse debate em torno da educação, especialmente pelas famílias, porque a educação no meio educacional sempre já foi discutido, uma série de temas, mas eu vejo que as famílias vieram para esse debate, para um debate mais aprofundado, inclusive de valorização dos profissionais da educação, porque as famílias tiveram aí que dar esse suporte para os alunos durante aí a suspensão de aulas. E, inclusive, os órgãos de proteção também estão mais em evidência em relação à educação, justamente para garantir a efetivação desse direito, mesmo durante aí a pandemia, mesmo durante a suspensão de aulas presenciais. Então, eu vejo que também é um tema muito pertinente de nós estudarmos, até mesmo para dar a equipe escolar, os profissionais da educação precisam ter essa fundamentação, esse suporte, até mesmo para conversar com as famílias, esclarecer todos os questionamentos, enfim. Nós tivemos lá no ano passado, especialmente, muitas famílias, ouvi muitas queixas dos profissionais da educação dizendo que as famílias, Sarita, os pais dos alunos estão dizendo que o ano letivo está acabado, que não vão mais desenvolver essas atividades, não vão mais mandar os filhos para a escola, e enfim, não é bem assim, né? A gente tem então aí toda essa legislação para tratar desse assunto e é por isso que eu trago então esse debate aqui para vocês hoje também. Primeiro, para a gente entender a importância desse direito à educação e daí se desdobram toda a nossa legislação educacional, e segundo, devido aí à amplitude de debates aí em torno da educação por conta desse estado pandêmico que nós estamos vivenciando. Tudo bem? Então vamos lá. Eu separei aqui para vocês 7 informações que eu acredito, deixa eu ver aqui meu roteirinho, prontinho. 7 informações que eu entendo como importantes, como fundamentais, que você, profissional que atua com educação, seja um profissional da educação, seja um profissional do direito, você precisa
saber sobre o direito à educação. E até mesmo você, pai, aí que nos está nos assistindo, você mãe, né, familiar, que tem alunos aí na educação básica ainda, que está aqui nos assistindo. Então são 7 informações que eu quero tratar aqui com vocês hoje sobre o direito à educação, para a gente dar então início a esse estudo sobre a legislação educacional. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira informação que eu trago aqui para vocês é a informação número 1. O direito à educação, ele é um direito constitucional, tá? O que significa isso? O direito à educação está previsto na nossa Constituição Federal. E a nossa Constituição, que é a Constituição de 88, ela foi promulgada em 1988, já tem aí mais de 32 anos. A nossa Constituição, ela previu o direito à educação, tá? E por que é importante que nós saibamos que esse direito está previsto na Constituição Federal? Porque a Constituição Federal, ela é a lei maior do nosso país, do nosso estado, de um estado democrático de direito. Então, quando nós profissionais da educação, nós profissionais do direito, da área do direito, quando nós vamos estudar aí o ordenamento jurídico, a organização do Estado, a estrutura desse ordenamento jurídico brasileiro, as teorias do Estado, de formação do Estado, nós estudamos os doutrinadores que associam a ordenamento jurídico a uma pirâmide. Tudo bem? Então, eu quero trazer aqui para vocês também essa analogia, para que vocês visualizem a importância que tem a Constituição Federal e o fato do direito à educação estar previsto na Constituição. Então, a Constituição, se a gente imaginar aí o nosso ordenamento jurídico educacional no formato de uma pirâmide, a Constituição Federal, ela está no topo, tá? Na verdade, a Constituição está no topo de todo o nosso ordenamento jurídico. Como a gente está falando de educação, quero trazer isso para vocês. No caso, a Constituição Federal também está aqui, então, no topo dessa pirâmide, como a lei maior, a lei principal do nosso ordenamento jurídico. E todas as leis que estão abaixo da Constituição, formando, então, a base dessa pirâmide, são as chamadas leis infraconstitucionais, tá? Mas o que é importante que vocês saibam, essas leis infraconstitucionais, leis que estão abaixo da Constituição, elas não podem contrariar os dispositivos, os artigos, os preceitos, os princípios que estão lá na Constituição Federal, que é a nossa lei maior, a nossa norma maior. Então nós temos aí, depois da Constituição Federal, uma série de outras leis importantes da educação, como a LDB, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos uma série de outras leis, o próprio Plano Nacional de Educação, a Lei do Piso, Lei Federal 11.738 de 2008. Nós temos então várias leis federais que vêm aí abaixo da Constituição, que visam dar cumprimento ao que está disposto na Constituição, mas que não podem contrariá-la, tá? Então, assim como as normas federais que nós temos, normas importantes que eu citei para vocês agora, não podem contrariar a Constituição, as demais normas que também são publicadas no âmbito dos sistemas de ensino, dos estados, dos municípios, também não podem contrariar, tá? A Constituição Federal, em razão justamente dessa importância, desse status, dessa hierarquia que existe entre as normas, né, aqui no nosso ordenamento jurídico. Então é importante que vocês saibam isso. O direito à educação é um direito constitucional, está previsto lá na nossa Constituição Federal de 1988 e ela traz um capítulo, tá? No capítulo 3, ela traz uma seção dedicada à educação, tá? Lá nos artigos 205 a 214 da Constituição. Então, lá, nenhuma norma abaixo da Constituição, normas infraconstitucionais, podem ofender essas disposições, esses dispositivos que estão ali previstos na Constituição Federal. Lembrando que nós temos outros dispositivos também ali na Constituição que falam da educação e a gente vai ver eles hoje aqui também, tá? Mas é isso, é importante então que vocês assimilem a importância
de o direito à educação estar na Constituição Federal. E aí eu venho para a segunda informação que você deve saber sobre o direito à educação, que a educação ela é um direito social. Então eu disse que a educação, Sarita, mas você já disse que a educação está lá na Constituição, é um direito constitucional, mas ele é qualquer direito? Não, a nossa Constituição elevou o direito à educação à condição de direito social, tá? Lá no artigo 6º da Constituição Federal está dito assim, eu vou ler aqui para vocês. Artigo 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a saúde, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Então vejam aí o grau de importância que nós temos, que a Constituição deu ao direito à educação, elevando esse direito a um direito social. Mas, Sarita, o que é um direito social? Os direitos sociais são aqueles direitos indispensáveis ao cidadão, são aqueles direitos mínimos para a qualidade de vida das pessoas, tá? Então, a nossa Constituição, a Constituição que está vigente, ela elevou o direito à educação a esse status de direito social. Então, por isso que nós temos aí com essa questão do estado de pandemia, a preservação do direito à saúde, que é um outro direito social que está previsto aqui na Constituição, no artigo 6º, e temos o direito à educação. Nós temos que conciliar esses dois direitos. Nós temos que compatibilizar, harmonizar, que sejam assegurados esses dois direitos sociais, tanto a saúde como a educação. Então, temos que tomar medidas, o governo ele tem que instituir medidas de combate à pandemia, ao vírus, mas também não pode deixar de preservar o direito à educação, ofertar o direito à educação, ainda que de uma forma diferente, que são aí os meios, as formas que nós temos visto, né? A questão do ensino remoto, do ensino híbrido. Então, nós temos que preservar o direito à saúde, que também é um direito social, mas o serviço educacional, que é o direito à educação, por ser um direito constitucional e um direito social previsto na nossa Constituição, ele deve também ser assegurado, ainda que não presencialmente, mas de outras formas. Então, persiste aí o dever de oferta desse direito, desse serviço. O que é importante dizer também é que lá no artigo 205 da Constituição, no capítulo que trata especificamente da educação, está dito que a educação também é um direito de todos. Então, nesse conceito de direito social, eu trago aqui para vocês essa ideia de universalização do direito, tá? Porque a nossa Constituição Federal, ao dizer que ele é um direito social e um direito de todos, está dizendo o seguinte, que qualquer pessoa tem esse direito, né? Qualquer cidadão tem esse direito. Não importa se ele tem condições de arcar com o ensino particular, por exemplo, se é uma família, ela tem condições financeiras de custear o ensino particular, não importa. Ela tem direito à escola pública, tá? Então, a partir do momento que aquela família exerce o seu direito à educação, direito de todos, um direito social e requer a matrícula na rede pública, é dever aí do poder público ofertar esse direito, porque nós temos aí na nossa Constituição que a educação é um direito social, um direito de todos, tá? Então, fica aqui o artigo 6º e o 205 da Constituição, muito importantes para que vocês estudem. E aí eu entro então no na terceira informação que vocês têm que saber em relação ao direito à educação, que ela é um dever, né? O direito à educação é um dever do Estado, tá? Também essa disposição está lá no artigo 205 da Constituição. Então, quando ela fala que a educação é um direito de todos, ela diz que é um dever do Estado. E o que significa isso, Sarita? Significa que é um dever do poder público. A sua oferta, a oferta do direito à educação, a oferta do serviço educacional é um dever do poder público. E esse ensino tem que ser público e gratuito, tá? Então, o poder público, ele tem que se estruturar para oferecer esse serviço educacional e cumprir o seu dever aí previsto na nossa legislação, especialmente na Constituição Federal.
Se o poder público não fizer isso, o que acontece? Ele está sujeito à responsabilização, porque a nossa Constituição também previu aí formas de buscar que esse direito seja efetivado. Então, nós temos aí os mecanismos judiciais. Boa tarde, pessoal dando boa tarde ainda. Eu tô aqui, ó, acelerando pra gente não perder nada aqui do que eu preparei para vocês. Mas sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada aí pela participação. Então, quando a gente fala aqui do dever do poder público, a gente está dizendo que o Estado, enquanto poder público, ele tem que se estruturar para oferecer esse serviço educacional público e gratuito, e se ele não oferecer, nós temos aí os órgãos de proteção, como o Ministério Público, e também temos inclusive a via judicial, porque aí é possível recorrer à via judicial para que esse direito fundamental, esse direito constitucional seja realmente efetivado, tudo bem? E aí, o que decorre também desse dever do Estado? Lá no artigo 208 da Constituição, dentro dessa seção que está inserida no capítulo 3 da Constituição Federal, que fala sobre educação, artigo 205 a 214, especificamente lá no artigo 208, inciso 1, por exemplo, nós temos a questão do ensino obrigatório, dos 4 aos 17 anos de idade, tá? Então vejam que a nossa Constituição traz de uma forma clara, explícita e até mesmo abrangente como o poder público tem que efetivar esse direito à educação. Ele tem que efetivar esse direito, esse dever que ele tem de ofertar o serviço educacional público e gratuito para a população e dar clareza aí também, portanto, para a população, para os cidadãos saberem qual é essa faixa de ensino obrigatório. Então é um exemplo aí desse dever do poder público. Então a Constituição diz que é direito de todos a educação, que é dever do Estado, e traz no próprio texto da Constituição alguns dispositivos que visam aí dar clareza sobre o que seria esse direito. Então hoje nós temos isso na nossa Constituição, a questão do ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos. Sarita, sempre foi assim, desde lá do começo da Constituição, quando ela foi promulgada em 1988? Não, tá? Originalmente, lá na nossa Constituição em 88, quando ela foi promulgada, nós tínhamos apenas o ensino fundamental como ensino obrigatório. Acredito que muitos de vocês se lembram disso. Só em 2009, por meio de uma emenda constitucional, que nós tivemos a alteração desse artigo da Constituição e houve aí a ampliação do ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos. Portanto, abrangeu ali a faixa etária de 4 e 5 anos, que é de pré-escola, e também abrangeu aí o ensino médio, que também não era obrigatório. Havia uma disposição de que o ensino médio iria progressivamente se tornar obrigatório, mas enfim, ele não, né? Isso aconteceu apenas em 2009. Mas vejam que com a evolução da sociedade, a nossa Constituição também acompanhou essa evolução e houve aí alteração por meio de uma emenda constitucional. Da mesma forma, pessoal, que para efetivar esse dever que o poder público tem em relação à educação, consta lá também na Constituição Federal, nesses artigos, que as competências de cada ente público, tá? Então, a gente tem que efetivar o direito à educação, mas qual é a competência do município? Qual é a responsabilidade do município? Qual é a responsabilidade do governo do estado? Então, a própria Constituição Federal, a nossa própria legislação traz aí claramente as competências dos entes públicos. E isso é muito importante de nós conhecermos também, tá? Eu quero depois, numa próxima oportunidade, aprofundar esse tema com vocês, porque é um tema bem importante, até mesmo porque quem está acompanhando aí essa questão das aulas, da volta às aulas, da necessidade de se planejar o retorno presencial dos alunos gradativo, de forma escalonada, tem acompanhado que alguns municípios estão proibindo ainda esse retorno, que esse retorno exista, muito embora
o governo do estado dê a oportunidade para esse retorno presencial. Aí a gente vê que o município vem e faz algumas vedações, ou então o que acontece, às vezes na escola estadual, naquela escola da rede estadual, da rede pública estadual, está acontecendo aulas presenciais escalonadas em formato de rodízio, né, por exemplo, obviamente seguindo todos os protocolos, mas pode ser que naquele mesmo município as escolas municipais não estejam com as aulas, não tenham iniciado as aulas. Então, por que isso acontece? Porque tem aula na escola da rede estadual que está localizada no município e as outras escolas que são municipais, localizadas no mesmo território, não estão tendo aulas presenciais, porque existe essa diferença de competências, tá? Então, a educação infantil e o ensino fundamental, perante a nossa legislação, é competência dos municípios. E os estados ficam ali com o ensino fundamental também e o ensino médio. Então, por isso que isso acontece. Nós temos sistemas de ensino diferentes, o sistema estadual e o sistema municipal. Então, aí são exemplos para vocês compreenderem, por exemplo, esse dever do Estado. Então, existe lá na Constituição o dever do Estado, artigo 205, ele tem que ofertar esse ensino. Se ele não ofertar, o cidadão pode buscar, inclusive, a via judicial. E aí, nós temos outros dispositivos também na Constituição que visam dar cumprimento a esse dever, tudo bem? Então, vamos lá para a próxima informação. Bom, pessoal, a quarta informação, então, que eu quero passar aqui para vocês, em relação ao direito à educação, que vocês precisam saber sobre a educação, sobre o direito à educação, é que a educação também é um dever da família, tá? Então, embora a nossa Constituição Federal ela tenha previsto que a educação é um direito social, ela é um direito de todos, dever do Estado, ela também disse que esse direito também é dever da família. E o que significa isso, Sarita? Significa que há uma responsabilidade partilhada entre poder público e família para a efetivação desse direito, tá? Então, a responsabilidade não é apenas do poder público, mas sim da família também. É uma coparticipação, né? É uma partilha de responsabilidades entre poder público e família. E isso está também na nossa Constituição Federal, lá no artigo 205. Então, vejam a importância que ter essa informação para dialogar com as famílias, para, enfim, se estabelecerem estratégias e planejamentos aí na área da educação, tá? E vamos lá, deixa eu seguir aqui. Inclusive, pessoal, se essa família ela não cumpre com o seu dever, assim mesmo como acontece com o poder público, ela está sujeita à responsabilização. Isso mesmo, tá? Então, da mesma forma que o poder público será responsabilizado, inclusive pela via judicial, as famílias que não cumprirem aí com os seus deveres perante a educação de seus filhos também estão sujeitas à responsabilização. E eu quero citar aqui para vocês dois dispositivos. Primeiro, o artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que é dever de matrícula, tá? Os pais têm dever de matricular os filhos na rede regular de ensino. Então, aqui eu faço também uma pontuação, aqui um parênteses, né? Quando a gente fala aí da obrigação de matricular, eu volto no que eu disse anteriormente em relação à obrigatoriedade do ensino. O dever de matrícula aí pelas famílias serve, né? A referência é aquele artigo 208, inciso 1 da Constituição, que é a faixa etária de ensino obrigatório. Então, dos 4 aos 17 anos é dever de matrícula das famílias. As famílias precisam efetivar essa matrícula sob pena de responsabilização. A única faculdade que a gente tem é com relação às crianças de creche, tá? De 0 a 3 anos.
porque elas não entram na faixa etária de ensino obrigatório. Então, a matrícula não é obrigatória, tá? Eu quero esclarecer isso para vocês. A matrícula não é obrigatória. Entretanto, se a família quiser essa matrícula, é direito do aluno. O poder público tem que oferecer a vaga, porque lá no inciso 4º do mesmo artigo 208 da Constituição diz que é dever do Estado oferecer a educação infantil para as crianças de 0 a 5 anos, tá? Então, persiste aí o dever para o poder público. A única coisa que eu quero ressaltar aqui é que de 0 a 3 anos, para a família, a matrícula é facultativa. A família escolhe se quer matricular ou não. Se ela optar pela matrícula e buscar a matrícula na rede pública, é dever do poder público ofertá-la, porque nós temos ali um artigo na Constituição Federal. E de 4 a 17 anos, ensino obrigatório, então, que é a faixa etária nossa do ensino obrigatório. Sarita, e o homeschooling, que é uma coisa que o pessoal sempre pergunta, ainda mais agora que nós estamos vivenciando o ensino remoto, que as crianças estão em casa, tendo o processo educacional aí com o apoio das famílias. O ensino domiciliar no nosso país ainda não está regulamentado, tá? Então, persiste aí, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o dever de matrícula dos pais, matricular os seus filhos na rede oficial de ensino, tudo bem? Obviamente que esse ensino está acontecendo em casa, mas sob a supervisão das famílias, então, mediante o trabalho pedagógico das equipes escolares. Não é o ensino domiciliar que nós estamos debatendo, tá? Só um minutinho, pessoal, desculpa. Não é o ensino domiciliar que nós estamos discutindo. O ensino domiciliar no nosso país não está proibido. O Supremo Tribunal Federal já disse isso, tá? Ele não está proibido, porém, ele não está regulamentado. Ele carece de regulamentação. Então, nós ainda dependemos de uma legislação que venha a dar suporte para que o ensino domiciliar seja instituído oficialmente no nosso país. Então, hoje prevalece aí o dever das famílias em relação à matrícula desses alunos, o dever de matrícula, né, desses alunos em faixa etária de ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos na rede oficial de ensino, seja pública ou privada. Então, essa é também a única discricionariedade da família em relação aos 4 aos 17 anos é se matricula esse aluno na escola particular ou na escola pública, mas a partir dos 4 anos tem que sim matricular na rede oficial de ensino, tudo bem? O pessoal que está perguntando sobre creche parcial ou integral ou parcial, sim, a creche parcial e integral ela é possível, tá? O sistema de ensino ele tem autonomia para estipular essa forma de atendimento. Nós estamos acostumadas com a creche em período integral em decorrência de questões de caráter de assistencialismo que nós ainda temos em relação à creche, mas a creche na nossa Constituição Federal ela é prevista lá na educação, tá? Como educação básica. Então, o poder público tem autonomia, faculdade de oferecer a vaga ou parcial ou integral de acordo com as regras aí do seu sistema de ensino. Inclusive lá na LDB, quando a LDB regulamenta o mínimo de carga horária que os alunos têm que ficar na escola, ele fala do regime parcial e do regime integral, tudo bem? Só um parênteses aí. Essa questão da creche, do assistencialismo, pessoal, a gente viu que teve uma evolução também, né? A Constituição Federal, ela trata a educação muito bem, aí até importante que vocês fizeram essa pergunta, para a gente pontuar aqui que a nossa Constituição Federal, a Constituição vigente, ela considera a educação das crianças de 0 a 3 anos, portanto, em faixa etária de creche, como educação, não é mais assistencialismo. Então, evoluiu essa questão, muito embora nós tenhamos aí 32 anos de vigência da Constituição Federal, vira e mexe a gente continua debatendo essa questão, mas perante a nossa Constituição Federal, a creche é educação infantil, faz parte da educação básica, tudo bem? Bom, vamos para a quinta informação que vocês devem ter sobre o direito à educação, que
que a educação ela tem 3 finalidades. Isso mesmo, lá no artigo 205 da Constituição está dito que a educação ela visa o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Então vejam que abrangente que é esse direito à educação. Ele envolve aí a questão do desenvolvimento do ser humano, do seu preparo para o mercado de trabalho e principalmente para o exercício da cidadania. Tá? Sempre que a gente fala de cidadania, eu gosto de falar isso, que o que é exercer a cidadania, o que é ser cidadão. É você efetivamente exercer os seus direitos, fruir, gozar dos seus direitos, tá? Os direitos que são assegurados, mas também e principalmente cumprir os seus deveres. Então nós, enquanto cidadãos que somos titulares de direitos perante a nossa Constituição Federal, nós temos o direito de exercer esses direitos, mas também nós temos que cumprir deveres. E sempre que a gente debate, por exemplo, a questão dos regimentos escolares, que é uma outra coisa que sempre gera assim, muitas dúvidas com os profissionais da educação, a questão da normatização de sanções, de penalidades disciplinares, administrativas para os alunos no ambiente escolar, surge esse debate. Eu gosto de buscar esse debate da cidadania, do exercício da cidadania. Por quê? Muitos profissionais têm dúvidas se podem estipular sanções, penalidades no regimento escolar. Sarita, mas isso não ofende o direito de aprendizagem do aluno? Não, porque se nós buscarmos na nossa Constituição que nós somos nós somos cidadãos, a Constituição Federal ela não fez nenhuma distinção em relação às crianças e adolescentes. Então, eles também são cidadãos perante a nossa Constituição, não são apenas os adultos. As crianças e adolescentes também são cidadãos, são titulares de direitos. Então, da mesma forma que eles têm direitos, eles também têm deveres. Então, em nenhum momento a nossa legislação, nem na Constituição Federal, nem em outras leis, como, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, há algum tipo de imunização às crianças e adolescentes. Então, o direito desse aluno, ele tem o direito, ele é cidadão, ele pode exercer os seus direitos, mas ele também tem regras a cumprir, e essas regras se aplicam ali na escola, no ambiente escolar, até mesmo porque ali ele tem que respeitar o direito de outros alunos, dos outros alunos, o direito de aprendizagem dos demais alunos. Então eu gosto muito, sempre que a gente está falando de regimento escolar, de fazer essa abordagem, fazer essa reflexão da questão da cidadania. É muito importante trazer essa discussão para dentro da escola e lembrar aí que as 3 finalidades da educação perante a nossa Constituição é essa: o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania, ou seja, para cobrar os seus direitos, exercer os seus direitos, mas também cumprir os seus deveres, e a sua qualificação para o trabalho, tá? Aí vocês podem me perguntar, Sarita, mas a educação, ela se desenvolve apenas na escola? Esse é um outro debate aí. Não, a própria LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela fala isso, que a educação ela não abrange só a educação escolar, ela abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, assim como nas manifestações culturais. Então vejam que a educação ela não é só a educação que se desenvolve na escola. Nós temos aí a educação feita pela família, nos movimentos sociais, culturais, enfim, nas organizações da sociedade, enfim, nós temos aí esse direito à educação, ele é muito mais amplo. Mas aí eu quero falar aqui para vocês que sobre a educação escolar, especificamente em relação à escolar, nós temos uma legislação própria, uma legislação específica, que inclusive é objeto de estudo aí do direito educacional. E aí eu entro então
no sexto, tá? Na sexta informação que eu quero trazer aqui para vocês sobre o direito à educação, que você precisa saber sobre o direito à educação. É que a educação escolar, ela tem uma regulamentação própria, que é na LDB. Então eu li para vocês agora há pouco o artigo 1º da LDB, que fala que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na sociedade, no trabalho, nas manifestações culturais. Mas aí vem o artigo 1º da LDB e diz assim, que esta lei disciplina a educação escolar, tá? É aqui se desenvolve predominantemente em instituições próprias, tá? Então, assim, a LDB, e aqui nesse ponto, tratando aí especificamente da educação escolar, eu quero ressaltar para vocês a importância que tem a LDB, tá? Porque lá na nossa Constituição Federal, quando a Constituição, num outro capítulo, numa outra seção, ela foi tratar das competências dos entes públicos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, ela disse lá no artigo 22, inciso 24, que as diretrizes e bases da educação nacional são de competência para legislar. Quem tem competência para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional? É a União. Então lá consta expressamente na Constituição Federal que compete privativamente à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Então por isso que nós temos a LDB, que é uma lei federal, a Lei Federal 9.394 de 96, e que trata aí dessas diretrizes nacionais. E o que significa isso, tá? A LDB, então, é a nossa norma referência de diretrizes e bases da educação nacional. Ela regulamenta a educação escolar, ou seja, aquela educação que se desenvolve nas instituições oficiais de ensino, tá? E essa competência foi atribuída à União. E o que significa isso? Uma vez instituída pela União essas diretrizes e bases por meio de uma lei federal, ela é de observância obrigatória pelos demais sistemas de ensino. Então nós temos os sistemas de ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mas esses sistemas de ensino, eles têm que obedecer, têm que observar aquilo que está, aquelas diretrizes que estão fixadas na LDB, que é uma lei federal de competência aí da União. Então ela exerceu essa sua competência e regulamentou essas diretrizes. Nós temos no nosso país mais de 5.000 sistemas de ensino, já que nós temos mais de 5.000 municípios, né? Então se nós considerarmos aí que cada município é um ente federado, um ente autônomo e tem o seu sistema de ensino perante a Constituição Federal, esse é um outro tema aí também bem bacana para a gente aprofundar no momento oportuno. A Constituição Federal, ela já elevou os municípios à condição de entes autônomos. Então eles já têm o seu sistema de ensino. Então só de municípios nós temos mais de 5.000 municípios no nosso país, mais os estados e o Distrito Federal. Então eu posso dizer que nós temos mais de 5.000 sistemas de ensino. Esses mais de 5.000 sistemas de ensino, eles têm que observar a LDB, porque é ela que traz as diretrizes e bases da educação nacional. E justamente, pessoal, é aí o nosso estudo, objeto de estudo do direito educacional. O direito educacional, ele regulamenta uma série de leis, decretos, normas que regulamentam as relações desses atores do processo educacional, alunos, professores, profissionais da educação, enfim, equipes de apoio técnico, todos esses atores do processo educacional, ele regulamenta essas relações que se desenvolvem aí no processo de ensino e aprendizagem. Então é muito importante que nós saibamos aí a importância da LDB e que ela regulamenta essa educação escolar, essa educação oficial, tá? Que tem que existir no nosso país. E aí nós entramos então, pessoal, na sétima informação que eu quero trazer aqui para vocês sobre o direito à educação. Eu disse para vocês que a educação é um direito constitucional, um direito social, está previsto lá nessa lei maior do nosso país, garantiu isso. É dever do poder público e da família
efetivar esse direito, mas tão importante quanto garantir esse direito é também estabelecer quais são os mecanismos para efetivar esse direito. Então aí a sétima informação que eu quero trazer para vocês sobre o direito à educação, que a educação tem fontes de financiamento, isso mesmo. Então, para que o poder público efetive esse direito à educação e oferte aí o serviço educacional público e gratuito, existem fontes de recurso previstas lá na Constituição Federal também. Então, é muito importante que vocês façam, né? Quem deseja se aprofundar aí no estudo do direito educacional, comecem estudando pelos artigos 205 a 214 da Constituição Federal, que vocês verão que lá também nós temos aí a questão das fontes de financiamento, tá? Então eu sei que vocês já estão familiarizados com alguns temas, como recursos do Fundeb, recursos do Salário Educação, os recursos próprios que a gente fala, que no caso dos municípios são os 25%. Então, por que existe essa regulamentação? Porque não basta, a legislação não se preocupou apenas em dizer que esse ensino público e gratuito deve ser oferecido à população. Ele também previu mecanismos, recursos públicos financeiros que são vinculados para a manutenção e desenvolvimento desse ensino. Mas como eu sei que esse tema também é um tema bem abrangente, que tem várias dúvidas e ao mesmo tempo que o pessoal tem muitas dúvidas e ao mesmo tempo é um tema super interessante, nós vamos deixar para tratar dele na próxima aula. Na verdade, quem vai tratar desse tema sobre o financiamento da educação é o Dr. Silvio Grabowski, no próximo encontro da semana que vem, de segunda-feira. Então fiquem de olho aí. Eu quis apenas trazer para vocês hoje aqui a importância de nós sabermos que a Constituição Federal, ela não apenas garantiu esse direito, mas ela também trouxe mecanismos de financiamento da educação pública. Tudo bem? Combinado? Então aí para a semana que vem, fiquem de olho aí na nossa live, no nosso ciclo de lives da semana que vem, que esse tema será abordado pelo Dr. Silvio, tá? Bom, então são esses, pessoal, as 7 informações que vocês precisam saber sobre o direito à educação. É um direito, vou repassar aqui rapidamente. Então, o direito à educação, que você precisa saber, que ele é um direito constitucional, ou seja, está previsto na nossa lei maior, que é a Constituição Federal. A Constituição Federal está no topo aí do nosso ordenamento jurídico. Nenhuma outra norma pode contrariar o que ela determina. É um direito social, está previsto lá na Constituição como direito social, ou seja, como um direito fundamental das pessoas. Os direitos sociais são aqueles direitos mínimos que visam melhorar as condições de vida das pessoas. Então, a educação é um direito social, um direito de todos. A educação é um dever do Estado, lá no artigo 205 está dizendo isso claramente, expressamente. Então o poder público tem o dever de se estruturar, de se organizar para oferecer esse serviço educacional público e gratuito. A população ela pode buscar o ensino particular, entretanto o poder público tem que oferecer o ensino gratuito. Esse dever, nós temos aí dentro desse dever a questão do ensino obrigatório. Então nós temos a faixa de ensino obrigatório. Eu vi o pessoal aqui perguntando novamente sobre o ensino domiciliar. Então eu repito, o ensino domiciliar ele não está regulamentado oficialmente no nosso país ainda, tá? Então, nós carecemos de uma regulamentação. O STF decidiu que esse ensino domiciliar, ele não é proibido, ele não está proibido, entretanto, ele carece de regulamentação. Então, por exemplo, existe, a partir do momento que existirá o ensino domiciliar, como essa criança, esse aluno será avaliado, de quanto em quanto tempo, essa família está realmente oferecendo a educação. Então, todas essas questões precisam ser regulamentadas. Então, aí a terceira informação é que o direito à educação é um dever da família. Quarta informação, o direito à educação é um dever do Estado. E quarta informação, é um dever da família. Então, a família também precisa cooperar. Hoje, eu acho que eu não falei aqui para vocês, mas no grupo nosso lá do pessoal do escritório, aproveitando mandar um beijo aí pro pessoal,
O Dr. Luiz Antônio mandou pra gente uma notícia lá do Sul, salvo engano, é do Rio Grande do Sul, de que uma mãe está respondendo lá perante o Ministério Público por não por não estar cumprindo com o seu dever de ofertar, de auxiliar o ensino remoto do seu filho. Então a escola fez a denúncia para o Conselho Tutelar e para o Ministério Público. Então vejam aí que nós estamos tendo notícias sobre esse tema do dever da família, e nós que atuamos na educação pública vimos muito essa situação no ano passado. Vocês que aqui nos acompanham devem ter passado por experiências semelhantes. As escolas encaminhavam as atividades remotas, as atividades para os alunos fazerem em casa. A maioria das famílias contribuíram, auxiliaram, mas tiveram aquelas famílias que não cumpriram com o seu dever, tá? Então aqui é fundamental lembrar esse dever, tá? Pessoal, uma coisa importante, eu acho que eu posso ter esquecido de dizer, eu citei para vocês o dever de matrícula dessas famílias, né, que a família tem, que tá lá no artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas também nós temos a responsabilização no âmbito penal, tá? Nós não podemos deixar de falar sobre isso, tá? Então a família, ela pode ser responsabilizada, inclusive na esfera penal. Deixa eu ver aqui para vocês, eu acho que eu acabei esquecendo de falar, mas é o artigo 246 do Código Penal, que é o crime de abandono intelectual, tá? Então lá no artigo 246 do Código Penal tá dito o seguinte: deixar sem justa causa de prover a instrução primária de filho em idade escolar, pena de detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Então vejam, tá? Esse caso aí que nós acompanhamos hoje, eu vi essa notícia que foi compartilhada comigo e com a nossa equipe, demonstra bem essa questão, tá? Sempre é dever da escola, sempre que verificar a negligência da família em cumprir esse seu dever com a educação, de notificar os órgãos oficiais, que é o Conselho Tutelar ou até mesmo, se o Conselho Tutelar não tomar providências, o Ministério Público, tá? Então a quinta informação importante, que a educação tem 3 finalidades: o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania, ou seja, o seu preparo para exercer os seus direitos, mas também cumprir os seus deveres, e a sua qualificação para o trabalho. Então ela tem essa tríplice finalidade, a educação no nosso país. E a sexta informação, de que tratando-se de educação escolar, a educação não se desenvolve apenas na escola, mas a educação escolar, ela está regulamentada por uma lei muito importante, que é a LDB, tá? Então nós temos aí uma lei federal que foi editada, que foi publicada em razão de uma autorização que a Constituição Federal deu aí para a União como competência privativa de legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. Então nós temos essa lei de grande importância, que é a LDB, tratando sobre a educação escolar. Estados e municípios não podem legislar, Sarita, sobre a educação? Eles até podem, mas essa legislação é de caráter suplementar. Por isso que nós temos aí, pelos mais de 5.000 sistemas de ensino que nós temos no nosso país, as normativas, tá? No âmbito de cada sistema de ensino, do estado, dos municípios, porque os municípios e os estados eles podem suplementar essa legislação, mas desde que não ofendam aquelas diretrizes que estão na Lei Federal 9.394 de 96, que é a LDB que nós temos vigente atualmente. E a sétima, então, informação, repassando aqui para vocês, que a educação tem fontes de financiamento, tá? Fontes de financiamento, que então assim, a nossa legislação, ela trouxe que o direito à educação é um direito fundamental, um direito social, garantido aí na Constituição, o dever do Estado, o dever da família, tem as suas finalidades, mas ela também trouxe os mecanismos para que o poder público efetive esse direito à educação e ofereça a educação pública e gratuita à população, tá?
É isso, pessoal. Então, repassando as 7 informações, é um direito do direito à educação que você precisa saber. É um direito constitucional, é um direito social, é dever do Estado, é dever da família, tem 3 finalidades. A educação escolar está regulamentada por uma lei tão importante que é a LDB. E sétimo, nós temos aí as fontes de financiamento. A educação tem fontes de financiamento. Tudo bem? Bom, pessoal, era isso que eu preparei aqui para vocês nessa aula de hoje, tá? Eu vou tentar dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês. Eu vi que são muitos comentários, eu acabei não parando aqui muito para olhar, para poder não estender muito aqui o conteúdo que eu preparei para vocês. Mas eu tô vendo aqui, ó, o pessoal tá perguntando onde compra a LDB, onde compra o livro da LDB. A LDB, ela é uma lei federal, a lei 9.394 de 96. Se você procurar no Google, você vai encontrar essa lei, é uma lei federal. A minha dica é, procurem no site do Planalto, www.planalto.gov.br. Por quê? Porque o Planalto sempre traz a legislação federal atualizada. Então, por exemplo, a LDB é uma lei de 96, mas ela já sofreu várias alterações por leis posteriores. Então, lá no site do Planalto, você encontra a LDB atualizada, devidamente atualizada, tá? Então, sempre que vocês pesquisarem uma legislação federal, procurem no site do Planalto. De LDB comentada, pessoal, a gente usa a LDB do Moacir Alves Carneiro. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Acho que eu tenho ela aqui, ó. Eu tenho um exemplar. Opa, caiu tudo aqui. Eu tenho esse aqui, ó. Nós usamos, tá? Se vocês quiserem comprar, aí tem que pesquisar nas livrarias, na internet, enfim. A LDB Fácil, ela chama LDB Fácil, leitura crítico-compreensiva, artigo a artigo, que está prevista aí. Que está, ó, deu pra ver, do Moacir Alves Carneiro, que está à venda aí. Essa edição é a 24ª, essa que eu tenho aqui em casa, mas vocês encontram aí facilmente na internet. Nunca consigo achar, só a comentada, isso mesmo, tá? A que eu uso a comentada é essa do Moacir Alves Carneiro, mas se vocês pesquisarem na internet... o pessoal aí tá encaminhando, ó, João Rafael Moraes de Oliveira, obrigada, tá? Manda o link aí pra vocês. Então, sempre procurem no Google LDB ou Lei Federal 9.394, e vai aparecer lá nas buscas do Google, mas cliquem sempre no site do Planalto, porque lá vocês vão encontrar a legislação inteira e atualizada, tá? Porque às vezes o pessoal estuda, mas estuda com base numa LDB, numa lei que já está ali desatualizada, tudo bem? No site do MEC está atualizada, só tomem cuidado com isso, tá? Em relação a vocês estudarem a legislação atualizada, porque às vezes isso não acontece. Infelizmente tem algumas famílias que não cooperam e as crianças ficam prejudicadas. Infelizmente a escola precisa ser mais efetiva neste âmbito, realmente, tá? A gente vê muito isso, especialmente aí nesse período de pandemia. Nós tivemos muitos problemas em relação aí ao cumprimento dos deveres dos pais e responsáveis, mas aí é o papel da escola. A escola tem que cumprir o seu papel de esgotar todos os mecanismos, todos os seus preceitos, mas, enfim, e se ela não conseguir cumprir o seu papel, ela tem que notificar o Conselho Tutelar, ela tem que buscar ajuda, como aconteceu aí nesse caso dessa reportagem que eu citei para vocês, né? Que foi notificado tanto o Conselho Tutelar quanto o Ministério Público. Pessoal, o material escrito não tem, tá? Dessa live. Eu vi que o pessoal tá perguntando aqui. Entretanto, a live vai ficar salva aqui no IGTV do canal da Pública. Então, quem quiser repassar, assistir novamente para anotar, quiser compartilhar aí, eu até peço se vocês puderem compartilhar com as pessoas que se interessam por esse assunto, compartilhem, por favor, tá? E
fiquem aí atentos. A minha equipe tá acompanhando a gente aí. Eu tô vendo aqui as dúvidas de vocês. Não deu tempo de eu ler aqui todas as dúvidas. A gente tem um tempo limitado aqui no Instagram. Mas quem tiver mais dúvidas, encaminhe no direct aqui da Pública, porque aí a gente vai preparando o material aí das próximas lives. Então é muito importante que vocês contribuam aí com essas dúvidas de vocês. Me mandem no direct, por favor, porque aí a gente vai providenciando esses temas pra gente abordar nas próximas lives, nos nossos próximos encontros, tá? Por favor, eu peço essa gentileza para vocês, mas eu espero aí que a minha equipe também tenha ficado de olho aqui para anotar as principais dúvidas de vocês pra gente preparar o material. Então, não esqueçam, tá? Na semana que vem, na segunda-feira, nesse mesmo horário, às 15h15, nós temos uma aula incrível com o Dr. Silvio Grabowski, super especialista em direito educacional, mais de 20 anos atuando nessa área de educação. Tenho muito orgulho, muita alegria de ser sócia dele, do Dr. José Roberto do Nascimento, e trabalhar nessa área tão importante que é a educação do nosso país, a educação pública. Estou com eles há muitos anos trabalhando e sou muito grata, sou muito feliz, e eu tenho certeza que quem ainda não nos conhece vai ter oportunidade de conhecer aqui, tá? Por meio desse canal, assim como os outros professores da nossa equipe, que são pessoas maravilhosas e excelentes, tá? Muito obrigada, um beijo para vocês. Desculpe se eu não respondi aí todas as questões, mas a gente tá anotando aí, nossa equipe tá anotando, para que a gente possa aí fazer outras lives sobre o direito à educação. O nosso objetivo é realmente compartilhar esse direito de uma maneira, direito educacional de uma maneira prática e objetiva, para você, profissional da educação, conquistar uma atuação mais eficiente e mais segura. E aos nossos amigos advogados que também compartilham as suas experiências ou que desejam aí se aprofundar nesse direito, nós também fazemos esse convite para que nós juntos façamos esse debate. Tá joia? Um beijo, pessoal, muito obrigada, viu? Muito obrigada, um beijo a todos. Mandem aí no direct, então, as informações que vocês, as dúvidas, as informações que a gente vai ter o prazer de estar preparando o material aí para as próximas lives. Um beijo, obrigada!